Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado também pelo convite que me fizeram. O facto de eu não ter nada escrito é uma vantagem agora, porque não vou repetir. Está tudo dito a respeito do ato médico nas várias perspectivas da sua observação. Foi tudo dito aqui e revejo-me em tudo quanto os colegas de mesa a quem eu cumprimento naturalmente disseram. Mas não queria deixar de responder ao meu querido amigo Manuel Sobrinho que o Sr. Silva é uma pessoa, e enquanto pessoa vive num estado constante de tensão entre aquilo que é o seu determinismo, o tal genoma que tem, aquilo que naturalmente herdou, os olhos azuis, o cabelo negro, estatura, um certo tipo de previsibilidade, vive tenso entre este determinismo e a sua liberdade. Vive tenso entre aquilo que é a sua natureza, até psicológica, é irascível, é pacato, é cordato, adere ao médico, e a sua história, combateu ou não combateu, usou a sua liberdade, porque bem vêem, ninguém pediu para nascer. A vida foi-nos naturalmente dada, mas foi dada por fazer, e cada um de nós é que faz a sua própria vida, mesmo no contexto desta relação médico-doente. E por falar na relação médico-doente, se analisarmos bem o currículo da palavra médico, o que é que observamos? Ela encerra tudo. Reparem, no indo-europeu dizia-se med, significava o quê? Significava medir, ponderar, cuidar. Derivou para o grego antigo para a palavra medonai, que significa o quê? Significa meditar, premeditar. É daqui que vem a palavra Prometeu, o Deus que combateu com Zeus, enfim, e o grande defensor da humanidade, aquele Deus que deu a mente ao homem, de alguma forma, que introduziu a humanidade no homem. O ensinou a guiar-se pelas estrelas, o ensinou a comer, sobretudo ensinou a comer usando o fogo. Foi Prometeu que deu o fogo ao homem. Depois, a palavra evoluiu para o latim medere, que significa o quê? Significa o conhecimento do caminho. É daqui que vem a palavra método, que significa caminho. Caminho, o conhecimento do melhor caminho. E os latinos depois fizeram, já os latinos mais tardios, evoluíram a palavra para a palavra médicos. Quem eram médicos? Era aquele que conhecia o melhor caminho, o melhor método para ajudar aqueles que sofriam. Por último, aparece a palavra medici, que dá a palavra medicina, e que, no fundo, não era mais do que o caminho, o método, enquanto algo de científico. E isso também tem que se lhe diga daqui a bocadinho, algo de científico, portanto a ciência, não é verdade? Mas também a arte médica, a habilidade de cada um poder ajudar o outro nesse caminho, como direi, de braço dado. É nesta dinâmica que um grande médico, cientista, filósofo, talvez mais filósofo até
do que médico, aos 29 anos deixou de fazer medicina e passou a virar-se quase em exclusivo para a filosofia, que foi Karl Jaspers, que estabelece, neste contexto, a grande diferença que há entre o compreender e o explicar. E o médico, enquanto membro desta equação, reparem que a relação médico-doente é mais do que uma equação, é mais do que a conjugação de dois membros, exatamente por força dessa liberdade que anima um e outro. O médico, para além de explicar a doença, tem de a compreender, e mais, e tem de compreender o sentido da doença, que também vem de uma palavra latina, prendere, que significa agarrar, com partilha, o conjunto, agarrar o conjunto, agarrar o sentido, compreender. Isto é, agarrar o sentido da doença, o sentido do sofrimento, o sentido do estar doente, e a explicar, uma palavra latina também, plier, que dá a palavra francesa plier, dobrar, e a nossa implícito vem daí, ou explícito, dobrar para fora, a explicar a isso, é procurar as leis de maneira a virar ao contrário, dobrar para fora e mostrar. Ora, na relação médico-doente existe isso. Existe o explicar a doença, as tais análises, o tal genoma e tudo isso, mas sobreposto a isso tudo há a arte relacional do médico e, o respeito absoluto pela pessoa humana. E a pessoa humana não pode ser reduzida a um conjunto de fórmulas bioquímicas e genéticas, não é verdade? Ou de mecanismos funcionais. Isso também existe no homem, é certo. Mas para lá disso, existe toda uma hierarquia de natureza afetiva, anímica, vital e mais, uma espécie de cúpula ética, não é verdade? Que é a sede da transcendência e que, no fundo, é a matriz da liberdade. E é essa liberdade que tem que ser posta ao serviço da relação médico-doente. Meu querido Roberto, isso não vai desaparecer da medicina, por mais que venham os instrumentos, as informáticas, os bisturis, isso nunca pode desaparecer da medicina, porque senão não era medicina, era outra coisa qualquer. De resto, o que acontece agora, na relação médico-doente, por força dos filtros, que se colocam entre o médico e o paciente, leiam-se filtros informáticos, por exemplo, aparelhos, estatísticas, modelos de avaliação, enfim, por números constantes, que são necessários, naturalmente, nós nos recusamos, são absolutamente necessários, mas muitas vezes acabam por interferir no vínculo que já vamos tentar ver o que isso é, no vínculo relacional e sem um contacto humano profundo. Como é possível o encontro existencial, o encontro pessoal com o Sr. Silva que está ali? Não é possível. Não é possível. Com o Sr. Silva nós temos que ter um encontro pessoal. E isso só se determina se estiverem esbatidos os filtros mecânicos e técnicos e estatísticos e estiver ali uma entrega total e absoluta do terapeuta, do médico, que está ali presente, e em qualquer modelo relacional, em qualquer ato médico,
E, portanto, em qualquer relação médico-doente, não pode nunca deixar de existir uma certa dose de psicoterapia, que enraiza, naturalmente, o seu sentido na tal liberdade. Porque senão estamos a lidar com máquinas, com computadores. Então metem-se lá os números e sai um diagnóstico daquele lado. Mas é um diagnóstico estatístico, não é o diagnóstico do Sr. Silva. Porque é uma outra coisa, é o sentido da doença. Nós não temos que etiquetar todas as doenças. Eu tenho o direito a ter a minha doença, a ter o meu sofrimento, a gerir a minha doença, a gerir a minha forma de estar no mundo em liberdade. E não tenho que ter uma etiqueta por isso. E o meu médico tem condições para compreender esta relatividade que eu tenho face à doença. Ora, muito bem. Desculpem, não sei se estou a prolongar muito. Bom. Vamos cá ver. O sofrente é um termo que nós devíamos recuperar. O sofrente, a pessoa que está connosco, que nos procura porquê? Porque, presumivelmente, ele acha que nós sabemos. Ele sofre e eu sei. É uma presunção. Bom, se o contacto for exclusivo entre aquele que sabe e aquele que sofre, sem haver o tal salto humanizante que determina uma relação saudável médico-doente, naturalmente que este encontro deixa de ser pessoal e está destinado ao insucesso. Pode-lhe cortar uma perna que tem uma gangrena, pronto, fica com o problema da perna resolvido. Enfim, pode. Mas isto não é um ato médico no sentido genuíno e hipocrático do termo. Importante é que o paciente, ao tomar o seu comprimido, perceba que aquele comprimido tem uma relação direta com aquele médico que é o seu médico. O ato médico prolonga-se e não fica reduzido a uma assinatura num papel de uma receita, num qualquer consultório ou numa receita que sai através de um computador. Porquê é que o doente sofre? O que é que está em jogo nisto? O que está em jogo é o sentimento da morte. E o sentimento da morte é qualquer coisa que existe em todo o sofrente. De resto, em todo o existente. E a morte pode, de alguma maneira, ser vivenciada, agora, em termos médicos, de duas formas. A morte, enquanto um finar, um terminar da vida, e a morte enquanto um diluir ou desaparecer da existência, que são coisas diversas. Ora, o que acontece é que o doente em sofrimento tem tendência a seguir o princípio da fatalidade. Isto é uma fatalidade que me aconteceu. E é aqui que se revela a excelência da relação médico-doente. Para quem está do outro lado, ter a grandeza de poder dirigir o sofrimento no sentido correto. Porque, no fundo, acaba por haver dois tipos de sentimentos, como eu estava a referir, em relação à morte, numa palavra, em relação ao sofrimento. Ou o sofrimento se
cristaliza na destruição física, e é entendida como tal. A minha morte, eu vejo como qualquer coisa que reduz o meu corpo a pó. Este é um sentido, é um sentimento de morte, enfim, que de alguma maneira é neurótica, é ansiosa, angustiante, sofrida, muito sofrida. É aquilo que as crianças vivenciam, de alguma forma. Ou então, eu tenho o sentimento de morte como qualquer coisa que me acompanha e me dá sentido à vida. Não é verdade? E que alimenta a minha existência, que está lá ao fundo e, de alguma maneira, vive omissa comigo. Vive dentro de mim, mas omissa. Está lançada, projetada para o horizonte da minha existência e tapada, de alguma maneira, pelos projetos existenciais que eu vou plantando nas estradas do futuro. Ora bem, o que eu tenho que fazer ao meu doente é fazer com que este sentimento de sofrimento, daí o encontro pessoal ser decisivo e absolutamente determinante e como é que vos hei de dizer isto? E diferente de homem para homem, diferente do Sr. Silva para o Sr. Sousa, para o Sr. António, para a Sra. Micas, diferente, de acordo com as circunstâncias de vida, a história, a natureza, o determinismo e tudo isso de cada um, eu virar o azimuth de sofrimento da destruição física para a vertente existencial, levando o paciente a mergulhar na atmosfera dos medos e aprender a gerir o sentimento de morte enquanto dimensão existencial da vida, enquanto vetor que dá sentido à própria vida. É assim. Mas a morte é a todos? Bom, vamos lá ver. Quando é que o sentimento de morte aparece? É só nos doentes? Não. O sentimento de morte aparece nos finais, enfim, da adolescência. É esta ideia de morte antropológica, no sentido, enfim, concreta do termo, abre, de alguma forma, as portas da adultícia, da vida adulta. Como 10 anos antes, já a descoberta do sexo tinha aberto as portas da adolescência. Aliás, andam muito ligados, os dois sentimentos, muito ligados. Ora, quando eu descubro, é claro que a criança descobre a morte e vê morrer pessoas à volta, mas é como balões que furam e são substituídos por outros. Não lhe dá aquela importância decisiva. O adolescente está demasiado ocupado com tensões eróticas brutais e é demasiado rico em vida para valorizar a pobreza da morte. Quem dá sentido e profundidade ao sentimento de morte, quando adoece, é o adulto. E o adulto, a começar logo no início da adultícia. E à medida que a idade vai correndo, evidentemente que vai cristalizando mais e mais e mais esta ideia. Isto levanta-nos um problema sério e volto outra vez a virar-me ali para o Roberto. Enquanto, como é que lhe ia dizer, enquanto representante dos jovens médicos, porque... Mais afastado da morte do que nós. Sim, sem dúvida. É verdade. É curioso isto, mais afastado da morte do que nós. Porém, são tão importantes e têm a mesma densidade, os 5 minutos que me faltam a mim, do que os 40 anos que lhe faltam a ele. Têm a densidade do nada, da promessa que está ali à frente. Virá ou não virá? Da dúvida. A densidade é essa. E é aí que resulta e que se eleva a sanidade do relacionamento médico-doente. É ensinar o paciente a plantar projetos, a derivar, a fazer com que ele realmente
consiga experimentar a angústia e não o medo infantil face ao sofrimento. Por último, afinal, estamos aqui a falar de vínculos, de relação médico-doente, tudo isto. Termino imediatamente. Que vínculo? É um vínculo sui generis. Este vínculo relacional médico-doente é um vínculo sui generis. Não repetível, não comparável a vínculo nenhum interhumano. Não é possível estabelecer um vínculo igual aqui ou além, por exemplo, entre um mecânico de um automóvel e o motor do automóvel, entre um engenheiro informático e os aparelhos informáticos que ele compõe. Não é repetível, é único. É um vínculo semelhante àquele fio que ligou a Ariane a Teseu, quando enfrentou a morte, enfrentou o Minotauro no labirinto de Dédalo. É igual, o fio brilha. Ariane é o médico, está a segurar o fio cá fora. E o paciente, enfim, de fronte da morte, tem ali a outra ponta do fio. É um fio desse tipo, colorido ou iluminado pela força emocional. Entre dois seres que o acaso colocou diante um do outro. Um para socorrer e o outro para ser socorrido. Muito obrigado.